O tão sonhado episódio 1071 de One Piece chegou com o despertar do Luffy, com Nika, o deus do sol revelado, e nesse vídeo aqui a gente vai falar muito sobre esse episódio, principalmente sobre as falas dos Gorosei em relação às habilidades do Luffy, comprovando uma coisa que a gente já vem falando desde quando isso foi revelado no mangá. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar do episódio 1071 de One Piece, claro, com spoilers, então se você ainda não assistiu, vai lá no Crunchyroll, assiste e depois volta pra cá. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero avisar vocês que aqui neste canal nós já temos inúmeros vídeos explicando a relação do Joy Boy, do Nika e do Luffy. Temos também explicando as habilidades do Luffy extremamente de forma aprofundada. Esse vídeo tá linkadinho aqui em cima, que é o mais recente sobre esse assunto que eu fiz. Saiu na semana passada, justamente porque esse episódio chegaria hoje, então depois assistam. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o episódio, principalmente sobre as falas do Gorosei, para complementar aquele vídeo lá. E também, se você gostar, deixa o seu curtir aqui também, porque ajuda bastante o canal. E depois não esquece, dá uma olhadinha no conteúdo de One Piece do canal, porque você vai gostar bastante. Bom, primeiro de tudo, em relação à animação, à desenvoltura e tudo mais, o episódio está magnífico. Em relação também às habilidades do Luffy, perfeito. A animação e a parte sonora também. Por quê? Porque os momentos do Luffy tá ali transformando a montanha num trampolim, o barulhinho de Looney Tunes acontece, né? Em diversos momentos. E vocês já estão entendendo onde eu quero chegar. Eu quero chegar exatamente na Toon Force, principalmente no momento que os Gorosei falam, descrevem o poder do Luffy. Isso é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo e até hoje ainda tem gente que insiste que não é Toon Force. Bom, primeiro, em relação a isso, tá perfeito. Toda a desenvoltura do Luffy, a gente percebe que o corpo dele tá muito mais maleável pela forma que é desenhada, né? Que isso aí já tava no mangá, mas também pela forma que a animação decorre. Tá fantástico. As cenas estão animadas como se fosse um filme mesmo. A gente tá vendo que o One Piece tem um nível de animação muito elevado, principalmente nesse arco de Wano, né? Algo surreal para um anime semanal. Só que cada episódio tem a sua ceninha favorita, né? Aquela cena que você olha e fala, puta, eles gastaram todo o orçamento do episódio nessa cena. A luta do Sanji com o Queen é uma dessas, né? O momento lá do golpe final. E aqui não. Aqui foi o episódio inteiro, realmente parecia um filme. A cena dos Gorosei parecia a cena do filme Red, por exemplo, que aí eles gastam, né? Tem um orçamento maior, é uma coisinha menor ali, uma história completa, eles gastam mais. Esse episódio foi tudo isso. Tinha animação realmente de um filme no episódio inteiro. Antes de eu passar mais para essas falas do Gorosei, eu vou falar só uma coisinha rápida da Hiyori, porque eu achei legal a cena, todo esse momento aí do Kanjuro indo abraçar o Orochi, porque ele tá no fim da vida dele, ele só quer um abraço, sabe? Só que ele tá pegando fogo. Isso é legal, só que isso aí fica completamente ofuscado no restante do episódio. E os Gorosei, quando eles estão falando do Nika, eles acham que o Luffy realmente foi morto. Eles estão lá lamentando por terem usado um dos agentes mais confiáveis deles ali para sacrificar esse agente para impedir isso, né? Para atrapalhar o Kaido e matar o Luffy, porque eles não podiam deixar o Luffy despertar. E eles começam a descrever os poderes do Luffy. E aqui eles revelam que a fruta do Luffy não é a paramécia da borracha, mas sim uma Zoan mitológica do Nika, o deus do sol. Então primeiro eles falam isso, né, que eles estão tentando pegar essa fruta há muito tempo, há mais de 800 anos, e ela nunca chega neles, e aí eles falam, porque as Zoans elas têm vontade própria, e essa fruta carrega o nome de um deus. Eu sempre vou lembrar vocês que a gente acertou a teoria aqui, depois assistam o vídeo com a data, com os comentários que estão lá que vocês vão ver. E voltando aqui, ele já fala isso, e aí a gente já vai pro Luffy, todo aquele som do batuque, né, os tambores da libertação suando, os tambores da libertação que são muito, mas muito brasileiros mesmo. Isso é bem legal, e toda a felicidade do Luffy. A forma que ele demonstra não saber o que tá acontecendo muito bem, ele acabou de meio que voltar da morte, né, ele estava morto sim, a voz dele parou de ser ouvida pelo Momonosuke, pelo Law, por todo mundo que tava ali que conseguia ter essa noção do espaço ali, principalmente por conta de hack da observação. O Momonosuke é outra coisa, né? Ele escuta a voz de todas as coisas ali, ele parou de ouvir o Luffy. E essas pessoas pararam de ouvir. Então o Luffy estava morto. E ele não entende como ele volta, mas ele volta rindo, ele volta meio tonto. Por quê? Porque ele não tem pleno controle ainda desse corpo dele. Um corpo ainda mais maleável. Então agora, vamos de fato estudar as falas dos Gorosei. Primeiro tem essa parte que eles explicam que é uma Zoan mitológica e tudo mais. E aí o Gorosei começa a falar. Ele lutava com desenvoltura e arrancava sorrisos por onde passa. Então, de novo, reforçando aquela ideia minha da Toon Force. O principal objetivo da Toon Force é gerar comédia, né? É transformar uma luta, algo que seria mais ou menos tenso, em algo engraçado. E o principal objetivo do Nika, uma das principais passagens da lenda de Nika, é que ele arrancava sorrisos por onde passa. Ele tem uma habilidade que tem como objetivo gerar humor no meio de um combate, né? Então, quanto mais feliz a coisa for, quanto mais sorrisos as pessoas em volta dali
derem, mais forte será o nome de Nika, né? Então mais forte perdurará a lenda dele. Então a habilidade do Toon Force, ela existe exatamente com esse propósito de causar humor, gerar humor. A gente sempre, quando criancinha, ria vendo o Pernalonga bater nos seus inimigos, vendo o Papaléguas acabar com o Coiote. Por quê? Porque era tudo sempre com o intuito de gerar a comédia, de gerar os sorrisos. E é isso que o poder do Nika está fazendo aqui, é isso que os Gorosei falam neste momento. O guerreiro da libertação, também conhecido como Deus do Sol Nika. Dizem as lendas que o despertar dá ainda mais poder ao corpo de borracha do usuário e ainda mais liberdade a ele. Se vocês assistiram o vídeo que eu falei, o vídeo que eu fiz no começo da semana sobre explicando o fruto do Luffy, eu falei que a propriedade principal dele é a liberdade. Por isso que o corpo dele é de borracha. Porque a borracha é o que oferece maior desenvoltura, maior liberdade ao corpo. A propriedade principal do fruto do Ace, por exemplo, da Mera Mera no Mi, é o fogo. A propriedade principal do fruto do Deus do Sol é a liberdade. Liberdade de fazer o que ele quiser, sempre para causar sorrisos. Ele não vai poder arrancar a cabeça do Kaido do jeito mais absurdo e violento possível. O objetivo, o intuito deste poder do Luffy é de gerar sorrisos. Ele nunca quis matar os seus oponentes, né? Ele quis derrotá-los sempre para libertar os oprimidos. Então faz muito sentido isso. Ele tem que causar sorrisos e ele sempre vai buscar isso. A Toon Force do Luffy não permite, por exemplo, que ele mate alguém. Uma das limitações da Toon Force é essa. Ele não consegue matar o adversário. Quantas vezes o Coyote já sofreu lesões tentando caçar o Papaléguas que matariam um bicho comum, né? E ele nunca morreu. Então, a Toon Force tem essa limitação e ela tem também essa limitação de que ela sempre tem que causar comédia, tem que gerar comédia, tem que ser engraçada. Inclusive, se você está se perguntando por que ele é o deus do sol, se ele tem liberdade, borracha e tudo mais, é porque ele trará um amanhecer, né? Ele traz um novo dia, uma nova luz pelos lugares por onde passa. Então, por isso que ele é o deus do sol. E a Hiyori, inclusive, fala isso nesse episódio, né? Ela fala que o amanhecer está voltando. E no final, o Gorosei encerra falando que é o poder mais ridículo do mundo. É ridículo e é apelão e é maravilhoso. E todo momento do Luffy se situando na situação que ele estava ali, lembrando de onde ele estava e sentindo um pouco do batuque do coração dele, é algo muito lindo. Tipo, ele rindo, aquela risada maluca, coringando, ele tá coringando. Ele tá muito louco, isso é perfeito. E quando ele dá os pulinhos, o chão de montanha vai virando borracha e ele vai também influenciando o ambiente, algo que a gente já falado antes, que acontece nos despertares, principalmente das paramécias, quando a gente viu, como a gente viu com o Doflamingo e com o Katakuri, por exemplo. Então, tudo em torno do Luffy ali fica mais livre, né? Parece de borracha. Ele começou a pular de trampolim na montanha, né? Na cabeça, no domo de Onigashima. E uma coisa que eu achei maravilhosa é essa mescla, o jeito que o Oda e que todos os animadores desse episódio balançaram o caos e o poder, o nível de poder assustador que o Luffy tem nesse momento, com todos aqueles raios de hack e com a risada macabra do Luffy, com essa alegria, com essa comédia que é a Toon Force e que o poder do Nika exigem, né? O poder do Nika, o poder do guerreiro da libertação exige que tudo seja mais engraçado. Eu vou continuar batendo nessa tecla, porque esse é o principal objetivo de tudo isso. O Oda sempre fez One Piece para as pessoas darem risada, e o poder mais apelão, o ápice, né? Como o narrador fala, estamos no ápice, né? O Luffy chegou no seu ápice. O ápice do Luffy, perfeitamente colocado, é o poder que mais vai gerar comédia, o poder mais engraçado, mais ridículo do mundo todo. E no momento em que ele enfia a mão e pega o Kaido lá de... Nossa, ele inflando já é um pouco diferente, né? Porque quando ele infla no Gear 3, por exemplo, ele incha de uma forma homogênea, né? Você tá enchendo um balão ali, beleza. Aqui não, aqui vai balançando tudo, ele tá enchendo, tá chacoalhando, ele não para quieto, né? Ele tá completamente frenético e o corpo dele também não tá sabendo meio que lidar com essa liberdade toda. Ele enche a mão dele, ele pega o Kaido ali e quando ele puxa o Kaido, o olho do Kaido vai e volta igual os traços de Looney Tunes, né? Então ele já está expandindo essa liberdade para o corpo do adversário que está sendo tocado por ele. As pessoas começam a desmaiar por conta do hack dele, então a mescla desses poderes, o poder do fruto com o poder do hack do Luffy também foi algo magnífico. E uma das maiores reclamações que a gente vê quando fala da Toon Force no Luffy é que ele vai ficar muito overpower e indestrutível. Mas a gente sabe que o hack é capaz de anular o poder das frutas se ele for um hack extremamente poderoso. E o Shanks tem o hack mais poderoso da obra, por exemplo. Ou o Barba Negra tem uma fruta capaz de anular poderes de outros frutos também. Então a gente vê aí personagens com poderes que podem sim anular um pouco do poder do Luffy, né? E de novo, a Toon Force tem essas limitações que a gente está citando nesse vídeo.
E quando ele começa a lutar com o Kaido, começa a bater o Kaido vai ficando sim com esses traços de Looney Tunes. Então toda vez que o Luffy tocar o Kaido será sim afetado por conta dessa liberdade, né? O Kaido vai virar também um instrumento de comédia, ele vai ficar gritando desse jeito, ele vai ficar assustado, ele vai fazer essa cara com esse olho arregalado e tudo mais, então ele sempre vai, quando estiver sendo tocado pelo Luffy, gerar também comédia. Ele vai ser um instrumento que o Luffy vai usar para gerar comédia. É isso que o Nika fazia. Todos os povos que viam, que presenciavam o Deus do Sol Nika em ação, que presenciavam o Joy Boy, o Garoto Alegre, em ação, saíam de lá sorrindo. Por quê? Porque ele, com o poder despertado, tinha essa habilidade de transformar a batalha em um stand-up, né? Em algo engraçado, em algo comédia. E por quê? Por causa desse poder absurdo. E o Kaido, ele percebe, né? Ele dá uma assustadinha ali, ele já sabe o que é. Ele conhecia a lenda do Joy Boy a fundo. Ele achou que ele seria Joy Boy um dia. Então ele sabe o que ele está enfrentando nesse momento. E quando o Kaido pede desculpa ao Luffy por conta da intromissão da CP0, é porque ele não gosta de ganhar as batalhas daquela forma, né? Ele quer mostrar que ele é o mais forte do mundo, sendo o mais forte do mundo, não sendo ajudado por outra pessoa. E é por isso que ele lembra do Oden também, porque quando ele estava lutando contra o Oden, ele estava sendo amassado pelo Oden, o Oden foi atrapalhado pela bruxa lá que usou o rosto do Momonosuke, né? Então o Oden se distraiu e morreu. E no Luffy foi a mesma coisa. O Guarnica invadiu, distraiu o Luffy, e aí o Luffy tomou o golpe inteiro ali e também morreu. O Kaido não queria vencer daquela forma, e quando ele vê o Luffy ali, ele fica aliviado, ele fica feliz. E é muito bom esse embate, o momento que o Kaido fala isso, que os dois estão se encarando, porque o Kaido, ele realmente é a criatura mais forte do mundo. No X1, talvez só o Shanks vença ele. O Garp no auge poderia vencer porque ele também está nesse nível, mas atualmente só o Shanks venceria ele, porque o Shanks, ele tem que ser o melhor em tudo, né? Ele vai ter o melhor hack, ele é o melhor espadachim ao lado do Mihawk. O Mihawk pode ser um pouco melhor agora que ele perdeu um braço. Ele vai ser o mais forte ao lado do Kaido. Então o Shanks, ele é o quebrado, mas o Kaido, em termos de força, ele é o mais forte do mundo. Ele carrega o título da criatura mais forte do mundo. Então, por isso que o Luffy perdeu tantas vezes para ele, por isso que o Luffy está lutando contra ele ainda, com o Kaido tendo algumas limitações e alguns ferimentos, porque o Kaido, ele é o ápice de poder disso tudo. E quando eles se encaram ali, é muito bom. O Luffy não para quieto, essa risada maléfica do Luffy, ao mesmo tempo que ela é engraçada, ela é muito positiva. Palmas também para o dublador do Luffy, que ela sempre arrebenta. O ponto final do episódio, o ponto ápice, foi isso, né? Da gente poder ver toda essa desenvoltura em tela. É difícil você transmitir isso, um anime tão leve, né? Uma animação tão desenvolta mesmo. Você tá passando a impressão de que o poder ali é um poder extremamente livre. E quando você passa isso pra animação, fica difícil. No mangá eles conseguiram traduzir isso bem, porque o mangá é página estática, né? Não tem essa. Agora no anime tinha que ficar muito desenvolto e eles conseguiram fazer isso com excelência. Então, mais uma vez, só resumindo para vocês, o Luffy tem a habilidade que desperta sorrisos por onde passa, o poder mais ridículo do mundo, e a propriedade desse poder é a liberdade. Ele tem liberdade para fazer o que ele quiser no ambiente que ele estiver, contanto que isso gere risada, contanto que isso seja engraçado. Esse é o princípio do despertar da Hito Hito no Mi modelo Nika, assim como ele é o princípio da Toon Force, né? Então não tem mais para onde a gente correr. Isso aqui é Toon Force. O Luffy ainda não tem o apelo do Pernalonga, por exemplo, porque ele acabou de despertar esse poder. Ele ainda vai aprender a controlar muito mais isso e talvez ele chegue naquele nível. Mas neste primeiro momento, ele já tem uma Toon Force num nível ainda a ser evoluído. Ele influencia o ambiente ao redor dele e tudo o que ele faz na luta é para transmitir comédia. O Luffy, quanto mais criativo ele for, mais forte ele vai ser. E é assim que o Pernalonga também se desenvolve, sendo criativo quando ele está enfrentando algum inimigo. Então, quanto mais criativa a pessoa é, melhor ela fica. E o Luffy é o personagem mais criativo de One Piece, então ele é o usuário perfeito para essa Akuma no Mi. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois assistam os outros vídeos que a gente fez falando sobre a Hito Hito no Mi modelo Nika, sobre o Luffy, sobre o Joy Boy, sobre o Despertar, sobre a Quinta Marcha, sobre tudo isso tem aqui. Quinta, quarta, a gente já fez vídeo das marchas também. Então não deixem de assistir. Também fizemos um vídeo de todas as zoas mitológicas que já foram apresentadas na obra até hoje e 3 teorias no final do vídeo, né, falando de 3 personagens que ainda podem ter uma zoa mitológica a ser revelada. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se gostaram do conteúdo, também deixa o curtir. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.